depara, que a gente vive, né, a todo momento essa palavra. E diz assim a palavra do Senhor: tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. A palavra é tempo. Eclesiastes 1, né, Salomão dizendo: tudo tem seu tempo determinado. Tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. Nós vivemos hoje, né, como nós viemos para cá, né, a gente tinha ali um horário, a gente tinha uma data, a gente tinha um tempo determinado para que esse culto fosse acontecer. E já, como eu disse há algum tempo, o Senhor vem falando sobre isso no meu coração. E fazendo algumas comparações, às vezes, pegando alguns pensamentos, a gente, com a nossa rotina, a gente entra na nossa rotina, a gente vai deixando a perceber que tudo tem um propósito. E há um tempo para todas as coisas. E às vezes nós entramos em uma situação, nós passamos por uma estação, nós passamos por um processo a qual a gente quer pular a etapa. A gente não quer viver. E foi isso que o Senhor começou a falar no meu coração, dos processos, das estações a qual nós temos que passar e nós temos que enfrentar. Porque tudo tem o seu tempo. Então eu não sei como está o seu coração, eu não sei como você chegou aqui nessa tarde, mas algo que eu queria trazer para nós mulheres é viver segundo o processo, segundo a vontade de Deus. Viver o tempo de Deus, aquilo que Deus preparou para nós. E aí às vezes você fala assim: mas você não sabe, pastora, qual que é o tempo que eu tenho enfrentado. E aqui, Salomão dizendo: há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo de prantear, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Eu não sei qual o tempo que você tem enfrentado. A palavra tempo, ela quer dizer duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia presente, passado e futuro. Período contínuo no qual os eventos se sucedem. E nós precisamos entender que tem presente, passado e futuro. Quantos aqui já passou por um momento em que achou assim que não ia passar? Que essa fase não vai passar? Né? Eu falava com minha irmã, eu falava com a minha irmã Cláudia, né, das crianças, e eu com essa experiência de ser mãe, eu falo, gente, é tudo novo. E às vezes a gente acha que não vai passar, que está difícil. E quando vejo, já se passou. Só que quando passa, entra um novo tempo, entra uma nova estação, entra um novo processo. E nas nossas vidas não é diferente, irmãos. Só que nós precisamos entender que o tempo, a estação, ela vai passar, ela vai acabar. Porém, o propósito, ele não acaba. O tempo, talvez seu filho hoje está ali com 5, 6 anos, vai passar. Quando você já está fazendo a festa de 15 anos, quando você já está fazendo a de 18 anos, mas o propósito que Deus colocou o seu filho na sua vida, não. O propósito a qual Ele chamou para você gerar esse filho, não. O propósito, ele não acaba. E grandes coisas são uma essência, algo grandioso que o Senhor tem para nós no propósito.
Só que, como diz aquela frase muito conhecida, para viver, para entender o propósito, é preciso passar pelo processo. Talvez o processo que você está passando seja doloroso. Talvez o processo, o tempo que você está vivendo, não é o tempo de rir, é o tempo de chorar. Mas uma coisa eu digo para nós, como luz no fim do túnel, vai passar. Vai passar. Vai passar, esse tempo vai passar. Assim como também às vezes vem o tempo de luto, e a gente não entende o tempo do luto, a gente não entende o porquê. E aí aquele tempo passa, o Espírito Santo ele vem e consola, dia após dia ele vai nos dando força, e nós vamos entender o propósito. E o que eu queria tratar conosco, com nós mulheres nessa noite, é que nessa tarde que nós vamos permitir aceitar o tempo a qual nós estamos vivendo, nós estamos enfrentando. Não tem como nós entender o propósito sem viver o tempo a qual nós estamos passando. Por mais que às vezes seja difícil, por mais que às vezes seja doloroso, ou até mesmo está sendo um tempo muito bom, mas às vezes vai vir um dia ruim, um dia mau, que nós não venhamos pular as etapas a qual o Senhor tem preparado para nós, para as nossas vidas. Assim como tem o verão, tem o outono, tem o inverno, tem os momentos em que Deus nos leva para determinados, nos chama para determinados processos, para entender o propósito dele sobre as nossas vidas. Então eu digo mais uma vez para nós, mulheres, está difícil? Vai passar. E na hora que está tudo difícil, a gente fala, Deus, eu não aguento mais. Por que, Senhor, eu? Por que aquilo? Por que isso? E foi aonde Deus começou a trabalhar em mim, Deus começou a falar comigo. Há um tempo. É o tempo. E no tempo, quando nós entendemos e quando nós permitimos Deus agir e trabalhar em nós vamos conseguir entender e ver flores, florescer no tempo a qual o Senhor está permitindo a gente passar. Tem a nossa irmã Samara, que está nos visitando, está ali com o bebê novinho. Não, às vezes quando você está ali naquele momento da gestação, é tudo lindo, maravilhoso, aquele barrigão. E aí quando vem o nascimento, vem os momentos, não as dificuldades, mas eu digo os obstáculos que nós temos que enfrentar. E muitas das vezes nós achamos que nós não vamos passar, que nós não somos capazes de enfrentar. Ele é um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você ainda não entendeu a sua estação, você não ainda entendeu o seu tempo. O Senhor te trouxe aqui nessa tarde para que você venha aceitar a estação que você está vivendo. Para que Ele venha trabalhar, talvez você esteja vivendo um tempo de cura. Não somente às vezes de uma enfermidade, às vezes através de um diagnóstico, mas de uma cura de você mesmo. Dos seus traumas da infância, dos seus traumas familiares, e o Senhor deve estar te cuidando. Tem um louvor que diz, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo, colhe todas suas lágrimas e mandou a te falar, pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar.
Eu não estou conseguindo ver que essa tempestade vai passar. Mas uma coisa que ficou marcada no meu coração, um dia uma pastora virou para mim e falou assim: Luana, a tempestade ela vem para colocar tudo no lugar. Não é verdade? Porque quando ela vem, ela tira tudo do lugar. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar as coisas no lugar. Talvez você esteja passando por uma tempestade. Talvez você esteja passando por um tempo difícil. Porque o Senhor está te tirando do comodismo para colocar as coisas no lugar. É muito bom quando tem o sol, é muito bom quando você consegue lavar as suas roupas, fazer todas as suas atividades, mas quando vem um tempo difícil e o Senhor ele tem um propósito nisso, muitas das vezes nós queremos questionar e nós queremos pular essa etapa. Mas nesse tempo também o Senhor ele tem um propósito. Nessa estação também o Senhor tem um propósito. Senhor, eu estou aqui. E aí, como nesse tempo, quando o Senhor falava comigo, eu falava: Jesus, eu não vou conseguir. E aí, comentando com a Cláudia, eu falei: já passou esse tempo. Um tempo que foi de adaptação. E aí, essa semana eu comecei um novo tempo, das meninas irem para a escola, as duas. E aí, é um novo tempo, uma nova adaptação. E aí, você vai se deparar assim, com aquilo que você queria, que às vezes a gente fala assim: não, ele tem que ir para a escolinha. E aí era aquilo que a gente queria. Mas aí vem as dificuldades. E aí a gente já quer pular a etapa. A gente não quer viver o tempo. Mas o Senhor, ele tem um propósito em tudo. Há o tempo de nascer, o tempo de morrer. Qual tempo você está vivendo? O que você tem passado? O que você tem enfrentado, mulher? Você está no tempo de nascer? De morrer? E aí às vezes você fala assim: como assim nascer, morrer? Eu estou aqui. Eu queria te convidar a ir mais fundo, a mergulhar mais fundo. Não somente águas que dão nos pés, não, mas entender a fundo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós nessa tarde. Muitas das vezes nós precisamos matar o nosso eu. Muitas das vezes nós precisamos nascer de novo, assim como dizia Nicodemos. Assim como Jesus disse para aquele homem: não da carne, mas do Espírito. O tempo de plantar, o tempo de arrancar o que se plantou, o tempo de matar, o tempo de curar, o tempo de derribar, o tempo de edificar, o tempo de chorar, o tempo de rir. Quantos de nós, muitas das vezes, achamos que nós somos mulheres maravilhas e que a gente fala assim: não, eu sou forte, eu consigo, eu não vou chorar, não, eu sou forte, eu vou vencer, eu vou vencer. E aí a gente não nos permite viver o momento, o tempo que Deus tem preparado para nós. Aí a gente fala assim: não, eu não vou chorar. Não, eu posso só sorrir, eu não vou chorar. Mas a própria palavra do Senhor Jesus que tem o tempo do choro. Que tem o tempo que às vezes nós temos só lágrimas. Nós já não temos nem palavras. Nós temos só lágrimas. Não se cobre. Não se martirize tanto. Porque esse tempo ele é permitido do Senhor sobre a sua vida. Esse tempo ele é permitido do Senhor para as nossas vidas. Tempo de prantear, de saltar de alegria, de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, de abraçar, de afastar-se de abraçar. Às vezes são ciclos que o Senhor se encerra na nossa vida. Pessoas que entram por um determinado propósito e o Senhor Jesus, ele permite ficar um determinado tempo e essa pessoa se vai. E às vezes a gente fica assim: Senhor, mas por que se foi? Por que isso? Senhor Deus, por que aconteceu? Há um tempo determinado para esse ciclo. Há um tempo determinado para este momento. Há um tempo de se abraçar, de receber um abraço. Porque muitas das vezes nós vamos nos colocando pesos, cobranças em cima de nós. Esse tempo atrás eu parei e pensei e falei assim: nossa, a gente tem que ser mulher, tem que se cuidar, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer a obra, tem que buscar o Senhor, tem que orar, tem que jejuar. São tantas
fazer. E aí é o momento quando nós temos que chegar perante ao Senhor e permitir que Ele administre o tempo sobre as nossas vidas, que Ele venha e organize o tempo sobre as nossas vidas. Porque eu entendo que enquanto nós não aceitarmos o tempo a qual nós estamos vivendo, o Senhor não vai permitir que outro tempo se chegue. O Senhor não vai permitir que algo novo se chegue sobre as nossas vidas. Porque nós precisamos passar, nós precisamos entender. O propósito, ele não acaba, como eu disse. Em tudo, o Senhor, ele tem um propósito. Tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de ficar calado, tempo de falar. Como que nós sofremos nessa questão, né, mulheres? Tempo de estar calado, tempo de falar. Como nós temos que aprender e aprendemos com o Senhor dia após dia nessa questão. Senhor, e agora? Meu marido está pedindo conselho, o que fazer, o que dizer. Senhor, isso não está certo na minha casa. Eu vou falar. Ai, no calor da hora eu vou falar. É o momento de se calar. É o tempo de se calar, não é o momento de se falar. E o Senhor, Ele vai trabalhando em nós, Ele vai moldando em nós. O tempo dEle, da forma dEle. Ele conhece as nossas escrituras. Ele sabe o que cada uma de nós está passando, está enfrentando. Porque é muito fácil nós estarmos aqui unidas, sorrindo umas para as outras, mas o Senhor sabe como que está o nosso lar. O Senhor sabe como está a nossa casa. O Senhor sabe como que está dentro de nós, como está o nosso interior. Ele conhece. Ele sabe qual é o tempo que você está passando. E muitas das vezes nós não aceitamos, mas este é o momento de nós aceitarmos e permitir que o Senhor Jesus ele venha com bálsamo, ele venha com refrigério, ele venha com o refúgio dele nessa tarde sobre as nossas vidas. Talvez você esteja vivendo um tempo que você precisa perdoar. Perdoar aquele que te magoou, aquele que te feriu. Talvez seja o momento de pedir perdão e aceitar esse tempo sobre a sua vida. E quando eu fui começando a estudar sobre essa palavra, engraçado foi que eu peguei um álbum para apoiar a folha, era um álbum de foto, que antigamente usava muito isso, e o álbum de foto era do meu batizado. E aí o Senhor começou a falar, continuou falando comigo. Passa muito rápido. Tudo passa muito rápido. E aí eu olhando, eu ali bebê, eu falei, nossa gente, como que passa rápido? E aí a gente tem que entender as estações das nossas vidas. E é onde o Senhor ele vem com o refrigério, dizendo que vai passar. Porque é essa fala, eu vendo as fotos, eu relembrando a infância, e eu falando, nossa, que passa tudo muito rápido. E o Senhor confirmando que vai passar. Qual é o propósito de Jesus? Viva o processo para entender o tempo de Deus sobre a sua vida. Vamos nessa tarde, vamos sair daqui entendendo que nós precisamos aceitar. Viver a aceitação do tempo de Deus nas nossas vidas. Houve um tempo, irmãs, a qual eu falei, Senhor, e agora? O que vai acontecer? É o momento de eu ajudar meu esposo financeiramente? O Senhor falou para mim, não é o momento. É o momento de você cuidar do seu lar. E nós, seres humanos, carnais, Senhor, mas aí como é que vai fazer? Não preocupeis. Não preocupeis com amanhã. Porque é um tempo determinado de Deus. Era um tempo determinado de Deus para a minha vida. E eu precisava passar. Eu precisava enfrentar aquele tempo. Eu precisava viver aquele ciclo que Deus tinha preparado para nós.
E às vezes você busca respostas mediante aquilo que você está vivendo, mediante aquilo que você está enfrentando na sua vida, no seu dia a dia. E às vezes a resposta é a coisa mais simples. Entenda qual é o tempo. Viva o tempo. Permita a aceitação de Deus. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas isso eu não quero viver não, Deus. Eu quero sorrir, eu quero ser feliz, eu quero ter todas as minhas contas quitadas, realizar todos os meus sonhos, estar bem com meu marido, estar bem com os meus filhos, mas isso eu não quero viver. Não, Deus vai vir um dia mau, não, eu não quero viver. A palavra de Deus diz, basta cada dia o seu próprio mal. E no dia mau, o Senhor, Ele tem um acamento. No dia mau, o Senhor, Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro. Ele é a nossa fortaleza. Venham as diversidades, venham as dificuldades. O Senhor, Ele é contigo por onde quer que andares. Seja que você esteja passando um momento de fogo, seja que você esteja passando um momento de tempestade, Ele é contigo. E vai passar. Entenda que esse momento vai passar, que essa situação vai passar, mas que o Senhor, Ele tem um propósito. E que nós vamos entender este propósito em nome de Jesus. Dia após dia. Porque às vezes a gente fala, não vejo a hora. Não vejo a hora, né, no caso de um filho, não vejo a hora de crescer, não vejo a hora de você ir para a escola. Aí vai para a escola e você fala, não vejo a hora de você já estar formando. Não vejo a hora de você estar trabalhando. A gente quer sempre avançar, né? A gente sempre quer ir à frente e não viver o momento. Nós precisamos nos posicionar como mulheres guerreiras do Senhor e entender o tempo que nós estamos vivendo e aceitar este tempo, porque quando nós começamos a entender e aceitar, o Senhor, Ele vai trabalhando, e aí já não é mais pesado, sabe? Já não é mais difícil, você já consegue fazer aquilo com todo louvor, você já consegue fazer aquilo sem peso, você já consegue preparar seu filho para ir para a escola sem xingar, sem murmurar, porque é o tempo. Você já consegue acordar de madrugada e orar e buscar o Senhor, porque é o tempo que o Senhor tem te chamado para orar, para guerrear, para interceder pelos seus. É a aceitação que nós precisamos ter nos dias de hoje. E aí, qual for o tempo que você esteja vivendo, que nós estamos vivendo, o Senhor, Ele vai trabalhar, Ele vai nos moldar. Deixe o Senhor trabalhar. Deixe o Senhor te moldar nessa tarde. Deixe o Senhor agir sobre a sua vida. Porque às vezes você comenta alguma coisa com a pastora Liana, você comenta alguma coisa com a pastora Luciana, mas Deus sabe o que você tem vivido. Deus sabe o que você tem enfrentado. E Ele vai te dar suporte, Ele vai te dar estrutura para viver esse tempo, para viver esse momento, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa tarde mais uma vez. Nós vamos orar. Eu queria convidar a pastora Liane para estar fazendo este clamor em nome de Jesus.